Olá! Vamos continuar nossa jornada conhecendo quem é Jesus? Hoje nós vamos ouvir uma história que está registrada no Evangelho de Marcos, capítulo 2, dos versículos 1 ao 12. E é uma história que se passa na cidade de Cafarnaum, num dia muito movimentado. Luciana, conta para nós! Depois de andar por várias cidades, curando, ensinando, expulsando demônios, Jesus voltou para Cafarnaum. Nessa época, ele já era uma celebridade. Todo mundo queria ver o homem que fazia milagres e dizia que era o Filho de Deus. Quando o povo ficou sabendo a casa que Jesus estava, todo mundo foi para lá e começou a juntar muita gente em volta da casa. Sabendo que alguma coisa estava acontecendo, os mestres da lei também foram para lá para ver o que Jesus ia fazer. Esses mestres da lei, eles eram grandes estudiosos das escrituras de Deus e por isso eles achavam que só eles podiam ensinar sobre Deus. Eles achavam que sabiam tudo de Deus. Então, de repente aparece alguém que não foi na escola deles e está ensinando, eles não gostaram nem um pouco. Tinha muita gente. De repente, apareceram 4 homens trazendo numa maca um amigo que era paralítico. Ele não mexia as pernas desde criança, mas eles sabiam que se eles chegassem até Jesus, o amigo podia ser curado. Só que era impossível chegar perto da porta, porque tinha muita gente. Então eles tiveram uma grande ideia. Eles subiram o amigo pelo telhado. Imagine o trabalhão de levar o amigo que era pesado até o telhado. Mas eles não desistiram. Eles abriram o telhado e desceram o amigo até onde Jesus estava. Jesus então disse ao paralítico: "Filho, seus pecados estão perdoados." Quando ele falou isso, os mestres da lei quase caíram do banquinho. Eles pensaram: o quê? Este homem está perdoando pecados? Quem ele pensa que ele é? Só Deus pode perdoar pecados. Ele deveria ser preso por falar essas coisas. Mas Jesus sabia o que eles estavam pensando. Então virou para eles e perguntou: certo, o que é mais fácil dizer ao paralítico? Seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande. Para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, eu lhe digo: levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Na hora, o homem se levantou e saiu andando na frente de todo mundo. Todos ficaram maravilhados e diziam: nunca vimos nada parecido com isso. Então vocês imaginem a alegria do paralítico e dos amigos dele, que tiveram todo o trabalho, mas valeu super a pena. Por onde Jesus passava, as pessoas vinham. Alguns queriam aprender, outros queriam que ele curasse, outros queriam que ele expulsasse demônio. Existiam também aqueles curiosos e aqueles que encontravam com Jesus ou buscavam Jesus só para criticar. Que nojo! Nós não sabemos de quem era a casa. Um dos evangelhos, lá em Marcos, diz que Jesus voltou para casa. Então, depois que Jesus saiu de Nazaré, ele foi morar em Cafarnaum. Mas nós não sabemos se essa casa era de Jesus, se essa casa era de Simão Pedro. Hoje existe um museu, existe um observatório em cima das ruínas dessa cidade, onde as pessoas podem ver como era a construção das casas naquela época. Por que os amigos do paralítico levaram ele até Jesus em vez de chamar Jesus? João Gabriel, naquela época não existia rádio, não existia TV, não existia WhatsApp. E quando os amigos do paralítico ouviram que Jesus estava na cidade, eles logo correram, pegaram o paralítico e quiseram ir em direção aonde Jesus estava. Na primeira oportunidade que eles tentaram se aproximar da casa, tinha tanta gente, as pessoas não deram lugar para eles entrarem. Então eles não desistiram. É mesmo, é? Eles subiram, a maior parte das casas naquela época tinha uma escadinha e um terraço onde eles secavam as coisas, onde eles colocavam para os peixes ou então os mantimentos para secar. E eles tiveram essa ideia: a gente vai subir e nós vamos descer o nosso amigo bem na frente de Jesus. O paralítico acreditava em Jesus? Júlia, na Bíblia diz que Jesus ficou admirado com a fé dos amigos do paralítico e não do paralítico. Então nós não sabemos se ele tinha fé ou não, se ele acreditava ou não, mas nós vemos a fé desses amigos, né?
que eles tinham tanta certeza, tanta convicção e determinação que nada impediu com que eles levassem esse amigo até Jesus. Mari, me conta uma coisa, por que primeiro Jesus ele perdoa os pecados do paralítico para depois curar ele? Então, naquela época as pessoas achavam que quem tinha uma deficiência física estava assim por consequência de um pecado de alguém da sua família. Então até por isso que eles desprezavam um pouquinho esse paralítico. E quando a pessoa tinha consciência de que ela tinha feito alguma coisa errada, ela ia até Jerusalém, lá no templo, e oferecia um animal em sacrifício, e quando o animal morria e derramava o seu sangue, então perdoava o pecado, perdoava o erro daquela pessoa. E aí chega Jesus e fala assim, eu perdoo os teus pecados. Fala, como isso? Então Jesus está querendo mostrar com isso que ele é Deus, que ele pode perdoar pecados. E através daquilo que Jesus fez por nós, nós também podemos ser perdoados. A gente não precisa mais fazer um sacrifício porque Jesus foi esse sacrifício. E Jesus faz essa pergunta, o que é mais fácil? Perdoar pecados ou curar? Os dois são coisas que só Deus pode fazer. E esse é o nosso versículo de hoje. Disse Jesus, pois eu, o Filho do Homem, tenho poder na terra para perdoar pecados. Marcos 2:10. Que gostoso, né? Saber que Jesus é o único que pode perdoar os pecados. Então essa semana quero desafiar você a orar, pedindo que Deus te mostre aquilo que desagrada a Ele, aquilo que você precisa se arrepender e confessar diante de Deus, sabendo que Jesus pode e Ele vai te perdoar. Então, uma boa semana! Jesus não foi um homem nada comum, fez um monte de milagres incomuns. Seu poder não encontro em lugar nenhum. Super-herói de verdade há somente um. Fez o aleijado andar, também um cego fez ver. Jesus fez mudo falar, e até quem tava morto ele fez de novo viver. Jesus, Jesus, Ele pode tudo, pode tudo. Jesus, Jesus, Ele pode tudo, tudo, tudo. Jesus não foi um homem nada comum, fez um monte de milagres incomuns. Seu poder não encontro em lugar nenhum. Super-herói de verdade há somente um. Fez tempestade parar, leprosos purificou, fez água em vinho virar. 5 pães e 2 peixinhos ele multiplicou. Jesus, Jesus, Ele pode tudo, pode tudo. Jesus, Jesus, Ele pode tudo, tudo, tudo. Jesus, Jesus, Ele pode tudo, pode tudo. Jesus, Jesus, Ele pode tudo, tudo, tudo. E esse é o nosso versículo de hoje. O versículo de hoje. E o nosso versículo de hoje... Perdeu?